Boa noite a todos, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo no Facebook, também boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui pelo Instagram. Nós não estamos hoje ao vivo no YouTube, mas assim que a gente acabar a live, nós vamos colocar lá no YouTube o vídeo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu gostaria então de pedir a proteção de Deus, que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós, preencha o recinto dos nossos lares e conduza esta live, conduza esta reflexão conforme a sua vontade, que é sempre algo de bom para nós. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós, preencha o recinto dos nossos lares e conduza essa reunião conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bem, o nosso tema de hoje você se encontra perdido? Deus sabe onde você está. Você só precisa ficar quieto. É uma reflexão que eu tenho feito há muitos anos. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa reflexão. E para tanto eu gostaria de iniciar o nosso tradicional. É incrível, é extraordinário, é fantástico, é impressionante que nós tenhamos problemas, que nós tenhamos desarmonias, que nós possamos manifestar em nossa vida situações que Deus não criou. Deus não criou doença, Deus não criou violência, Deus não criou desentendimentos, Deus não criou pobreza. E no entanto nós, com a nossa força mental, nós manifestamos essas coisas. E é incrível, é fantástico, é extraordinário, porque nós somos nascidos, nós somos criados do próprio Deus. E o projeto nosso do Instituto, o livro que nós lançamos recentemente, Seja Feita a Vontade dos Homens, busca trazer exatamente essa reflexão, esse despertar, essa conversão, essa iluminação no sentido de que nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai desconectando da vontade de Deus. Nós vamos fazendo as nossas vontades, a gente vai fazendo vontade das coisas que agradam à humanidade, agradam aos homens, e que não é necessariamente a vontade de Deus. E o livro ele traz uma reflexão, e os nossos encontros aqui é buscando essa reflexão. Eu tenho um sonho de ajudar iluminados a iluminar a humanidade, fazer com que as pessoas despertem, possam viver uma vida prazerosa, com harmonia com seus familiares, com abundância financeira, espiritualmente evoluídas. E é possível esse sonho. E Deus, Ele nos criou exatamente para que a gente possa manifestar a pujança, a força de Deus aqui na Terra. Então nosso intuito é exatamente esse. Então, de novo, tendo em vista quem nos criou, tendo em vista de onde nós nos originamos, é impressionante que nós possamos criar coisas totalmente desaderentes à vontade de Deus. E como eu estava dizendo, no livro a gente afirma que é possível que a gente faça a vontade dos homens, a nossa vontade, e esteja de acordo com a vontade de Deus. É perfeitamente possível nós alinharmos a vontade de Deus à nossa vontade, a vontade de Deus. Acho que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, muitas pessoas falarem que Deus não muda. As religiões afirmam isso. Allan Kardec fala que Deus é imutável, Buda fala que Deus é imutável, Jesus fala que Deus é imutável. Deus não muda. Ele não precisa mudar, porque Ele já é pleno, Ele já é infinito em tudo. Essa é a notícia ruim, né? Conforme eu sempre digo, Deus não muda para atender os nossos caprichos. A gente pede uma coisa para Deus e não acontece. Ah, meu Deus, o Senhor podia dar uma força, o Senhor podia mudar. A notícia ruim que eu tenho para dizer é isso: Deus não vai mudar para atender algumas das nossas vontades. Agora, a notícia boa é que nós podemos mudar. Nós podemos mudar de lugar, mudar de pensamento, mudar as nossas frases, as nossas palavras. E a gente pode, nessa mudança que a gente vai fazendo, se encaminhar para onde Deus está.
Ah, mas Deus não está em todo lugar? Sim, Ele está em todo lugar. Mas nós não estamos. E a nossa mudança de pensamento, ela pode nos conduzir a esse lugar onde Deus está, que é todo lugar, inclusive onde nós estamos aqui agora. Bem, a questão do encontra perdido, você se encontra perdido? Quando a gente vê a parábola da ovelha que está em Lucas 15, eu gosto bastante dessa parábola. Vou retornar aqui com vocês em Lucas 15, porque foi uma parábola que Jesus contou quando tinha publicanos e fariseus criticando Jesus. Que Jesus ele comia, bebia com pecadores, vamos dizer assim, conforme era citado na época. Pessoas de má vida, os cobradores de impostos, as prostitutas, aquelas pessoas, vamos dizer assim, deserdadas na época. Os publicanos e os fariseus se achavam os donos da cocada, os reis da cocada se achavam tal. E quem não fosse como eles era considerado de má vida. Então eles criticavam Jesus, que ele está dizendo que Jesus recebia pecadores, come com eles. Quando Jesus foi jantar, um almoço na casa de Mateus, que era considerado um homem de má vida, um corrupto, um cobrador de impostos, ok? E aí as pessoas criticavam ele. Aí ele fala a questão da parábola das ovelhas. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: olha, encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu lhes digo, fala Jesus, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por uma pessoa em erro que se arrependa, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então ele conta essa parábola exatamente para demonstrar aos fariseus, aos publicanos da época, para nós naturalmente aqui agora, que para a gente não julgar, porque Deus está à procura, Jesus está à procura de todas as ovelhas. E qual que é a questão de conceito de perdido? Eu quero fazer essa reflexão muito profunda com vocês. Quando a gente pega essa parábola, Jesus atrás da ovelha perdida, Deus atrás da ovelha perdida, quando a gente imagina perdido, logo vem à nossa mente uma pessoa um ladrão, um corrupto, um terrorista, um traficante, um matador, um estuprador. É como se perdido fosse essas pessoas. E são também. Naturalmente essas pessoas cabem bem no ensinamento de Jesus. Mas veja bem, se a ovelha perdida são essas pessoas, nós que estamos aqui agora, acho que nenhum de nós nos encaixamos nesses casos que eu citei agora, de corruptos, ladrões, traficantes, terroristas, etc, etc. Acho que não. Então esse ensinamento de ser buscado, de ser acolhido, de ser encontrado pelo pastor, ela não se aplica a nós? Qual que na Bíblia tem algumas outras passagens que poderia nos colocar com mais clareza? Sim, tem algumas outras passagens na Bíblia que demonstram que Deus está sempre a nos aguardar, está sempre contando com o nosso arrependimento, com a nossa conversão, com a nossa iluminação, com o nosso despertar. Mas esse ensinamento, essa parábola em específico, ela é sublime. Ela é de uma sublimidade que eu não encontro nos outros ensinamentos de Jesus. Deus indo nos buscar, não se contentando em aguardar a nossa volta, o nosso arrependimento, Ele sai à nossa procura. Isso é sublime. E o conceito de perdido, então, você veja bem, quando você tem um problema familiar, tem um problema com o filho, com o esposo, com a esposa, naturalmente você se sente perdido. Não sei se alguns de vocês já tiveram ou não, mas quem tem, sente-se totalmente perdido. A gente não sabe para que lado vai, a gente vai para um lado, dá errado, a gente está perdido por uma questão familiar. Se nós temos um problema financeiro, nossa, a gente fica totalmente perdido. Quantas pessoas tiram vidas, quantas pessoas se separam, quantos
crimes, quantas coisas acontecem por problemas financeiros, porque a pessoa fica perdida. Problemas físicos no corpo, a pessoa tem uma doença, faz exame, vai atrás de médico, não encontra cura, faz os exames, faz os tratamentos e acaba não melhorando, a pessoa se sente perdida. Problemas de relacionamento, tem muito a ver com as questões dos problemas familiares, quem teve aí namorado, noivo, casou, que é relacionamento profissional, mesma coisa, dá um probleminha, uma discussão, a gente se sente perdido. Problemas de toda ordem, problemas na tua empresa está com pouco faturamento, está dando prejuízo, o empresário ele se sente perdido. Então, se está passando por algum desses problemas, esse ensinamento da ovelha é para nós também. Esse perdido, ele se refere a nós. Até porque Deus, ele não quer nenhum de nós tristes. Deus não quer nenhum de nós perdidos. A parábola fala que ele deixa 99 segurinho lá no redil, lá onde ficam as ovelhas, e sai em busca de um único que esteja perdido. Da mesma forma que nós não queremos que nossos queridos filhos, pais, esposa, amigos que nós gostamos, nós não queremos vê-los, nenhum deles perdido, em nenhuma situação, nenhum problema, Deus também não quer que a gente esteja perdido. E quando nós nos vemos, quando ele sente, quando ele percebe que uma das suas ovelhas, que somos nós, estamos perdidos, ele sai à nossa procura. Veja bem, Jesus fala na parábola de a pessoa que se arrepende, da pessoa, o pecador, da pessoa que comete erro e se arrepende. Mas a pessoa pode pensar do ponto de vista, mas é um problema familiar, eu estou tendo um problema familiar, não sei de onde surgiu, eu estou com um problema físico, não sei de onde surgiu, eu estou com um problema financeiro, não sei de onde surgiu. O que é isso? Metafisicamente falando, isso é muito importante, e aqui eu queria fazer um parênteses para falar sobre o nosso curso Cura Humana, Cura Metafísica, que está no site, no nosso site, está no chat aí, no Instagram, também está no chat do Facebook, o endereço. Nós damos essa clareza com relação às questões metafísicas. Então, temos um problema físico, um problema familiar, um problema financeiro, tem alguma coisa metafísica, tem uma causa desse problema. E essa causa, ela pode estar nessa vida, nessa existência, e ela pode estar também em outras existências. Independente se ela está nessa ou em outra existência, ela pode ser eliminada, ela pode ser zerada, ela pode ser iluminada, ela pode ser despertada, ela pode ser convertida. E aquilo que você poderia carregar durante a vida toda, por uma questão de um erro do passado. Não vamos usar a palavra pecado, embora pecado também caiba. Mas se nós estamos passando por uma situação com perrengue, vamos dizer assim, há que nós entendermos que fizemos alguma causa lá atrás, a causa das causas, a causa raiz, que gera agora uma consequência. No nosso livro, Seja Feita a Vontade dos Homens, nós colocamos como um dos pilares para a cura, nós entendermos que quem sofre, quem sente a dor é que precisa mudar. Quem sofre, quem sente a dor é que tem um problema para resolver. Não é quem causa o problema para a gente que precisa mudar, não é quem causa o problema para a gente que é a causa raiz, a causa das causas. É quem sente a dor. Eu sei que é difícil isso, eu convido você a ler o livro virtual ou físico, ele está tanto de forma virtual como de forma física. Dá uma olhadinha, ou assista o curso na plataforma Hotmart para você entender bem essa questão. Bem, então se a gente entendeu bem a questão do perdido, então perdido não é só quem é criminoso, não é quem é bandido, quem é corrupto. Perdido é toda aquela pessoa, todo ser humano que não está no seu eu verdadeiro, não está numa harmonia plena em relação a algum ponto da sua vida. Então, nós temos aí 4 ou 5 pontos da nossa vida. Alguns, eu digo que às vezes está na UTI espiritual,
Tem problemas de toda ordem, tem problema financeiro, familiar, físico, social, profissional, mental, ou seja, a pessoa tem toda a ordem de problemas. É um caso mais grave. Tem pessoas, por exemplo, eu diria mais tranquilos assim, que tem um problema às vezes, está lá financeiramente bem, familiarmente bem, profissionalmente bem, espiritualmente até está bem, mentalmente está bem, mas às vezes está com um problema físico. Ou às vezes tem um problema que está com a sua saúde física ótima, financeiramente ótimo, profissionalmente muito bem, financeiramente muito bem, mas tem um problema familiar. Então que sorte, que felicidade é a sua se você tem só um problema, vamos dizer assim. A graça das graças se nós não tivermos nenhum problema para resolver. Mas às vezes tem um só para resolver, nossa, eu diria para você, agradece a Deus, que é muito mais fácil de resolver. Então, a questão do conceito de perdido é exatamente isso. E como a gente então proceder para a gente ser achado? Porque o mais importante aqui é ser achado por Deus, perdido a gente já está. Como é que eu faço para ser achado? Jesus diz que Deus está à procura, ele sai, eu estou aqui balindo, chorando, perdido, não sei para onde voltar. Como eu faço para ser achado? Bom, primeiro, Deus sabe onde nós estamos. Essa situação do pastor sair à procura é uma linguagem. Ele já sabe, Deus sabe onde nós estamos. Deus sabe onde nós estamos. Deus sonda tudo, ele vê tudo. E quando Jesus fala ao pastor, ele sai e encontra, porque ele já sabe onde está. Nós é que corremos do pastor. Nós é que corremos de Deus de forma involuntária, sem nos darmos conta disso. Até porque alguns de vocês falam, mas como que eu corro de Deus? Eu não estou correndo de Deus, eu estou correndo para Deus. E a pergunta que eu faço, você está encontrando? Tem encontrado? A sua situação tem sido resolvida? Então está correndo de Deus. Ele vai ao teu encontro e você se afasta um pouco mais. Por isso nós vemos milhões, quiçá bilhões de pessoas adentrando templos diariamente, rezando, orando diariamente, e as coisas não acontecem. Porque é involuntário. Óbvio que ninguém corre de Deus. Nós queremos é correr para Deus. Mas de forma involuntária, por conta do nosso subconsciente, por conta de algumas questões mal resolvidas, de questões mentais internas, a gente corre de Deus. Nada é o que parece. Nada é o que parece. Em metafísica, é interessante a gente entender que uma pessoa, às vezes, as pessoas nossas, às vezes dizemos alguma coisa, mas aquilo que nós dizemos não é o que nós queremos dizer. Não é exatamente o que a gente está querendo dizer. Por trás daquilo que a gente diz, tem outra coisa que eu quero dizer. Mas eu digo. O meu consciente, ele me manda dizer uma situação. Mas por trás daquela frase, nada é o que parece. Por isso que em metafísica, em psicologia, fala-se muito na questão do auto-engano. Nós nos enganamos bastante. Nós nos enganamos com palavras, nós nos enganamos com pensamentos. Deixa eu dar um exemplo, tentar dar um exemplo claro, quando a gente fala uma coisa, mas a gente está querendo dizer outra coisa. Eu tenho feito alguns atendimentos há muito tempo, de forma personalizada, e também na observação das pessoas. Eu tinha um colega de trabalho, ele não era funcionário da empresa, era terceirizado, mas trabalhava muito próximo de nós. A gente era um colega, não era amigo na época, e ele dizia assim com muita força, com muita intensidade, repetia a exaustão, que não gostava de viajar, nunca gostou. Nunca gostou de viajar. Acabei, numa questão religiosa, nós nos encontramos numa casa espírita de uma cidade que eu morei. Eu fiquei trabalhando nessa cidade durante 4 anos, exatamente na cidade de Poá, na grande São Paulo. E aí nós aproximamos um pouco mais, eu diria que ficamos praticamente amigos. E aí estava numa situação bastante complicada, ele era cliente, inclusive, do banco.
Ele era um prestador do banco e cliente. E aí um dia ele me viu lá na casa espírita, ele veio conversar comigo e eu acabei entendendo a dinâmica dele. Ele estava com um problema financeiro bastante grave, mais ou menos com alguns problemas familiares, fisicamente estava bem, espiritualmente estava indo nas casas espíritas 2 vezes por semana, como eu também ia. E eu lembro com muita força que ele dizia algumas coisas, muita convicção. Eu estou dando um exemplo só, conversando com ele, ele pediu ajuda, principalmente ajuda de consultoria na época informal financeira, nem podia dar consultoria, até porque ele era cliente do banco, mas enquanto gerente da conta dele eu podia orientá-lo em relação a algumas coisas. Estava passando por uma situação bem difícil mesmo. Foi no ano entre 2000, 2001, 2002 que o Brasil passava um princípio de retração econômica, as vendas dele caíram, enfim. E uma das coisas que me chamou a atenção é essa frase dele: eu não gosto de viajar, não gosto de viajar. Eu lembro que ele tinha as 2 filhas, as filhas deles adoraram viajar. A mulher dele também, conversando com ela, uma senhora muito adorável, por sinal, ela dizia que gostava de viajar, mas o marido não viajava. Mal fazia uma viagem próxima ali de onde moravam. E aí, conversando com ele, então, eu percebi essa frase, que não é o que ele quer dizer. Na verdade, ele amava viajar. Ele nunca me disse isso. Eu conversando, as pessoas conversando, elas vão soltando. Então, eu não gosto de viajar. Tanto é que ele não viajava. Mas depois, ouvindo, conversando, apesar de ele repetir a exaustão: eu não gosto de viajar, eu não gosto de viajar, eu um dia falei para ele: você ama viajar, você adora viajar. E aí a história ela termina, não é o caso aqui, mas o que eu quero dizer é: nada é o que parece. Quando nós falamos alguma coisa para alguém, via de regra, não é aquilo que nós estamos querendo falar. Não estou nem falando uma questão de educação, questão de não causar intriga, causar desconforto, não é isso. É uma conversa normal mesmo. A gente está conversando com as pessoas e fala uma coisa, às vezes não é bem exatamente aquilo que eu gostaria de falar. Então, retornando aqui essa questão da ovelha perdida, de ser encontrado por Jesus, uma ovelha ela pode se perder facilmente. Tanto é que tem os pastores que cuidam da ovelha. E essa figura de pastor aqui no Brasil não é muito, no Ocidente não é muito comum, não era comum. Mas lá no Oriente Médio e em outras regiões era muito comum. Por isso que Jesus pegou essa figura de linguagem das ovelhas. E ela pode se perder muito facilmente porque ela tem uma visão bastante reduzida. Então, como eu disse, por isso que pastores ficavam sempre ali próximo delas para evitar que uma se perdesse. Quando ela se perde e ela é achada, ela também não vem sozinha. O pastor encontrou ela, não fala: vem cá, não sei nem como é que chama a ovelha, e ele vai andando, ela vai acompanhando ele. Não funciona dessa forma. Até que na parábola Jesus fala, ele carrega ela nos ombros, tem aquela imagem inclusive de um pastor carregando a ovelha nos ombros, para levar de volta com o rebanho. Então, quando ela se perde, como é que uma ovelha se faz quando ela se perde? Como eu falei, ela tem uma visão bastante reduzida, ela faz mal, vamos dizer assim, ficar comendo na grama, então ela vai comendo, vai se distanciando, e em algum momento ela percebe que ela não está mais entre as ovelhas. E é muito comum que ela fique ali quietinha, parada, aguardando. Então imaginemos nós enquanto ovelhas perdidas, com os problemas que nós possamos ter na nossa vida, que tem nos assoberbado, que tem nos tirado a nossa serenidade, a nossa harmonia em relação ao dia a dia. Quando nós estamos perdidos, e na situação do perdido, conforme eu disse, como que é a nossa reação? É mais ou menos igual da ovelha, que ela espera, ela fica ali quietinha, ela não sai louca, correndo para todo lado, ela sente que está distante, ela senta, fica quietinha, continua ali naturalmente comendo a grama, mas aguardando ser encontrada. No nosso caso, como que a nossa reação aí com problema frente a um problema familiar, financeiro, profissional, físico? Olha, da observação que nós fazemos,
A observação à distância, a observação também muito próximo, até por questões aí de experiência, com as dezenas, centenas de atendimentos que eu já fiz pessoalmente, via de regra nós falamos muito. Nós falamos demais, ou seja, a gente faz muito barulho quando a gente está perdido. Nós pensamos muito, a nossa mente ela fica mil, ela entra num redemoinho mental, um redemoinho de pensamentos que faz muito barulho. O pensamento não faz barulho, mas espiritualmente faz muito barulho. Nós julgamos muito, nós julgamos demais, nós julgamos aí eventualmente quem possa ter causado o nosso dissabor, nós julgamos as questões externas, ou seja, a gente faz muito barulho. Nós reclamamos muito. Quando a gente está perdido, a gente reclama demais. A gente amplifica, vamos dizer assim, o nosso uso nas redes sociais. Os nossos dedinhos, eles parecem que eles ficam mais, eu diria, agitados quando a gente está perdido. Tudo na nossa vida, quando nós estamos perdidos, é muito. E não é muito no lado, eu diria assim, positivo, é muito do lado negativo. É exatamente como se fosse uma ovelha que saísse correndo. O pastor vai chegando em direção a ela e ela, contrariando a sua natureza, que é ficar aguardando, quieta, ela sai correndo. Isso a ovelha aguarda, mas nós não temos a natureza da ovelha. Jesus usou uma figura de linguagem. Então nós corremos, nós nos afastamos do pastor. Ele está chegando, ele está vindo, está nos encontrando, mas as nossas atitudes fazem com que nós nos afastemos. Não posso falar? Pode falar, fale, mas fale menos do que é acostumado a falar. Eu não posso pensar? Óbvio, não tem como não pensar. A gente pensa 24 horas. Pense menos negativo. Substitua o pensamento negativo por um positivo. Ou aquiete a mente. Procura aquietar a sua mente. Mas como que eu aquieto a mente? Eu preciso fazer mentalização, ideal fazer mentalização. Mas dá para aquietar a mente no dia a dia. Eu desenvolvi uma técnica pessoal que eu faço comigo no meu trabalho, de aquietar a minha mente no meu trabalho. Evitar esse negócio de falar muito, julgar muito, reclamar muito e o pensamento a 1000 por hora. Aquieta a minha mente. É muito simples. Como é que a gente aquieta a mente da gente? É muito simples. Inclusive é o ensinamento de Jesus, de outros iluminados. A cada dia basta as suas preocupações. Ou seja, a cada momento a preocupação do momento. Eu estou aqui agora na live, eu estou aqui concentradíssimo. Isso é uma forma de aquietar a mente. Daqui a pouco eu vou encerrar a live, eu não estou com sono ainda, e eu vou ler um livro, eu vou talvez assistir algum programa positivo em alguma rede, algum documentário positivo na Netflix. Eu vou concentrar naquilo. Ou se eu não for fazer nada, vou sentar, vou ficar esperando o sono chegar, mas vou ficar mentalizando mentalmente naquele momento que eu estou ali. Sentado no sofá, deitado na cama ali, com a mente serena, quieta, aguardando a chegada do pastor. Porque ele está vindo, ele sabe onde eu estou. Eu que saio correndo por conta de um monte de coisa. Não posso usar a rede social? Pode, menos um pouquinho. Use menos. Eu uso muito pouco, eu uso um pouco. Lá pelas 10 horas eu abro um pouco alguma coisa de rede e à tarde também, pronto. Eu leio notícias um pouco, sempre depois das 10 horas. De manhã, raramente eu entro de manhã em rede social, em notícias de jornal, TV, raramente. É a oração e o trabalho, é o que eu faço de manhã. A oração e o trabalho e algumas mentalizações positivas, algumas leituras. Lá pelas 10 eu vejo algumas notícias, algumas coisas de mídia. E depois à tarde também, não vou dormir, não, uma forma de aquietar a mente, ou seja, concentrar aonde você está. Quando a gente pega, por exemplo, a mídia social, você sai de onde você está, você transporta lá para aquele lugar, aquele vídeo que você está vendo. Às vezes um vídeo de um lugar distante, de uma situação ruim que está acontecendo. Mas aconteceu, inclusive hoje a questão de um terremoto na Turquia, na Síria. Ótimo, olha que oportunidade nós temos de aquietar a mente. Sabe o que está acontecendo? Rapidamente procura ver se uma entidade na Turquia, uma entidade na Síria, ou a embaixada da Turquia, a embaixada da Síria, pega no mundo da conta, pega lá o endereço onde você possa mandar alguma coisa, mande alguma coisa. Pronto. Por que ficar vendo os terremotos online, ao vivo, em cores?
Aí a sua vida vira um terremoto. Por que a minha vida virou um terremoto? Óbvio, eu fico o dia todo vendo vídeos de terremotos, mente tremendo. Aquiete a sua mente. É importante saber das notícias. Eu sei de algumas, mas não vi vídeo nenhum, não vou ver. Não vou ver vídeo nenhum de terremoto, não vou ver. Não vou ver vídeo de enxurrada arrastando o carro, não vou ver. Vou ver algumas notícias, ver se eu posso ajudar alguma coisa de alguma forma. E vídeo de enxurrada arrastando o carro? Isso é a forma de se afastar, de você sair correndo. Não aquieta a sua mente. Não aquieta, sua mente fica um monte de enxurradas arrastando o carro dentro da sua mente. Você vai dormir e a sua mente continua naquele turbilhão de coisas que você foi alimentando ela. Então, muito cuidado com isso, mas muito cuidado com isso. Quando nós estamos perdidos, a situação é ficar quieto, aquietar a mente. A gente vai fazer daqui a pouco um exercício. A forma de Deus nos achar, ou a forma de nós nos permitirmos ser carregados por Deus, como eu disse, é silenciarmos a nossa mente, a nossa boca, o nosso coração e os nossos dedos. Silenciar a mente, silenciar o coração. Eu estava assistindo um vídeo, antes de iniciar a palestra, muito interessante, sobre a questão dos neurônios do coração e os neurônios do cérebro. Como o coração e o cérebro estão interligados. Como o coração e o cérebro estão interligados. São duas forças, duas energias extremamente positivas que Deus nos dotou o nosso corpo, a nossa alma. E essas duas forças, essas duas energias, se nós sobrecarregarmos elas em questões negativas, são duas forças extremamente negativas em relação à nossa vida. Bem, Deus sabe onde nós estamos. Eu queria, de novo, reforçar essa questão. Se você está perdido por uma questão que seja financeira, seja familiar, empresarial, física, espiritual, de relacionamento, Deus sabe onde você está. Deus sabe onde você está. Nunca se esqueça disso. Quando eu estou perdido, obviamente eu também me sinto perdido algumas vezes por algumas questões, eu fico mentalizando. Deus sabe onde eu estou. Deus sabe onde eu estou. Eu preciso ficar quietinho. Então, às vezes vem um pensamento de julgar o Carlos Veiga, Deus sabe onde você está, fica quietinho. Aí eu fico ali, aquele pensamento vai embora, eu fico ali feliz, sorridente, mentalizando alguma coisa positiva. Já ensinei algumas mentalizações para vocês, eu gosto daquela citada por um monge tibetano, que ele fala, meu Deus, meu Senhor. E ele mesmo responde, pois não, meu filho, eu estou aqui, o que é uma grande verdade, que Buda Sakyamuni falou, e Jesus também. Jesus falou que o céu, o paraíso está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Essa é a frase de Jesus. O reino de Deus está dentro de nós, Deus está dentro de nós. E o Sakyamuni Buda, o Avalokitesvara, o Tathagata da luz desimpedida em todas as direções, disse um negócio também muito parecido. O paraíso manifesta-se quando contemplado. Como contemplado? Fechar os olhos e contemplar o paraíso dentro de nós. Então, quando esse monge fala, meu Senhor, meu Deus, pois não, meu filho, eu estou aqui. É uma grande verdade. Então, muitas vezes, quando eu estou num princípio, vamos dizer assim, de manter a mente acelerada, a palavra acelerada, eu venho exatamente assim. Eu estou perdido, Deus sabe onde eu estou, Ele está à minha procura, Ele já está chegando, eu preciso ficar quieto. Então estou lá no meu trabalho, logo vem um pensamento assim que às vezes não é condizente com esse ficar quieto, é um pensamento às vezes de reclamação, um pensamento, opa, meu Deus, meu Senhor, pois não, meu filho, eu estou aqui. E vem o pensamento, eu estou perdido. E quando eu estou perdido, eu faço isso. Quando eu não estou, eu só faço mentalizações. Eu estou perdido, eu estou precisando de uma situação que eu preciso resolver, então eu estou perdido, mas Deus já está chegando. O que eu preciso fazer é ficar quieto. Aí eu estou lá na mídia social, às vezes no Facebook, no Instagram, eu percebo que eu estou me demorando demais ali, ou seja, já passei ali. Eu raramente vejo vídeos em Instagram e Facebook. Raramente, eu gosto mais de ler postagens, vídeos, nem aqueles bacana eu não gosto. Eu até deixo sem som mesmo, para não criar, às vezes, até
Nunca não vejo, alguns eu vejo, mas eu gosto mais de ver postagem, de ler, porque a leitura, ela de fato é melhor, ela não cria tanta emoção em relação a gente. Então, eu estou ali, eu já preocupado, eu estou perdido, eu estou demais com os dedinhos aqui, então eu preciso me aquietar. Meu Deus, o Senhor está chegando, eu sei que o Senhor já está chegando, porque eu estou perdido e o Senhor já está me encontrando. E aí vem a resposta, aí vem a salvação, eu sinto exatamente que eu estou sendo carregado nos ombros e eu resolvo aquela questão. É exatamente assim que eu faço, porque Ele sabe onde eu estou, Ele sabe onde você está, e acredite, Ele quer te carregar. Ele quer te carregar. Essa é uma certeza que nós temos. Os nossos filhos, o seu pai, quando você era criança, quando você tinha alguma coisa que você chorava, você caía, teu pai te carregava, tua mãe te carregava. Nossa, como Deus quer nos carregar. Como Deus não quer nosso sofrimento, Ele nunca quis, nunca criou nada disso, mas Ele sabe que nós tropeçamos por nosso próprio risco, nossa própria conta e caímos, mas Ele quer nos carregar. Em qualquer situação Ele quer nos carregar. Agora a pergunta é, você está quieto? Você está quietinho aguardando Ele ou está saindo correndo? Você está preparado para ser ajudado? Eu acho que é uma reflexão. Como assim estar preparado para ser ajudado? Tem que estar preparado para ser ajudado? Sim, tem que estar preparado para ser ajudado. Vocês acreditem que tem pessoas que observei, de atender pessoalmente, que estão absolutamente despreparadas para serem ajudadas. Você imagina que Deus manda para mim, para você, para as pessoas, anjos de asas para ajudar aquela pessoa. E o anjo chega do lado da pessoa, ela está tão despreparada, tão desesperada, que ela pega o anjo, ela abraça o anjo. Ela está caindo. Imagina uma pessoa caindo, despencando, e o anjo vem, ela vê o anjo, o anjo chega, ao invés dela abraçar o anjo pelo corpo e deixar as asas do anjo livres para voar, o desespero, o despreparo de ser ajudada é tão grande que ela agarra o anjo, trava as asas do anjo e ambos caem. Cai ela e o anjo, esborracha os dois. A pessoa é capaz de esborrachar um anjo de tão despreparada que ela está. Naturalmente que ela cai, estatela no chão, mas o anjo meio que quebradinho e tal, mas ele consegue bater as asas e consegue voltar novamente a voar. Deixa eu dar um exemplo para vocês, mas é muito simples. Mas como às vezes as pessoas complica a vida de quem quer ajudar ela. Eu morava em Brasília e eu tomava café todo dia de manhã numa padaria muito próximo de casa. E eu de manhã fui tomar o café, tomei o café, dirigi-me para o caixa para fazer o pagamento, e aí chegou uma pessoa e pediu se eu podia comprar para ela uma caixa de leite daquele Longa Vida. Pode pegar lá o Longa Vida e eu pago sim. Ela foi lá, pegou a caixinha de leite Longa Vida, chegou até o caixa, na hora que eu fui pagar, ela falou bem assim para mim, viu, será que eu poderia trocar o leite pelo um pacote de pó de café? Eu falei, pode trocar o leite pelo pacote de pó de café, não tem problema. Ela foi lá, devolveu o leite na prateleira e pegou um pacote de pó de café e veio até o caixa. Na hora que eu ia pagar o leite de pó de café, ela falou, viu, será que eu poderia trocar de novo? Eu acho que eu vou levar o leite. Eu falei, amigão, tá difícil de ajudar. Não tá fácil de ajudar. Decida o que você quer, moça, por favor. Não, tá bom, eu vou levar o leite. Ali ele conseguiu ainda ser ajudado. Mas você percebe? Nós fazemos muito isso. As pessoas chegam, Deus manda os anjos, é pai, é mãe, é amigo, é chefe, é padre, é pastor, ele manda, todo instante ele está mandando pessoas para nos ajudar. Aí nós complicamos essas pessoas. Desculpa, está dizendo que está sem som? A Elisete falou que está sem som aqui no Instagram. Está sem som para todos? Se alguém puder, por favor. Voltou o som, Elisete? Bom, acho que voltou, né? Obrigado, Elisete. Então é isso. Nós às vezes complicamos até a vida do anjo que veio nos ajudar.
Então, essa dificuldade nossa de receber ajuda, de ficar quieto, aí o pastor, de fato, ele não consegue nos encontrar. Mas Deus não é onisciente, não está em todo lugar. Ele está. Ele está em todo lugar. Mas esse ser encontrado, ser achado, não é por conta de Deus, porque Ele já está junto conosco. Ele já está do nosso lado. Esse ser encontrado, esse ser achado, é uma decisão, uma questão mental, imediata nossa, que pode acontecer agora, já. Ele é onisciente, Ele está em todo lugar. Mas, de novo, o ser achado, o ser encontrado, ele vai partir de nós, de ficarmos quietinhos. Bem, Jesus, aqui na nossa live, no nosso projeto, como eu disse, nós tratamos de todas as religiões, seja cristãs, budistas, hinduístas, taoístas, judaicas, enfim. Mas Jesus é uma questão extraordinária. Jesus, ele é, de fato, um dos maiores líderes, dos maiores iluminados que nós recebemos. Ele traz uma conotação de Deus totalmente nova. Eu pesquisei, eu não achei. Se alguém achar, por favor, manda para mim no WhatsApp, ou pode colocar aqui mesmo. Mas ele é a primeira pessoa na história de todas as religiões a usar a palavra Pai para definir Deus. Eu não vi antes dele nenhuma, pelo menos nas questões cristãs no Antigo Testamento, não tem. No Novo Testamento é ele que trouxe essa primeira conotação. Nas escrituras budistas também não tem, nas hinduístas eu também não vi, até onde eu estudei. Então Jesus é a primeira pessoa que traz a figura de Deus como um pai, aquele que protege, aquele que provê, aquele que ensina o caminho. É uma coisa extraordinária quando nós entendemos dessa forma. É uma coisa extraordinária chamar Deus de Pai. E é por isso que eu sempre falo no início das nossas lives, como é incrível, como é extraordinário, sensacional, fantástico que nós possamos manifestar tantas coisas na nossa vida que Deus não criou, e tendo em vista nós sermos uma criatura de Deus. E para finalizar, eu quero aqui lembrar de novo um texto de um pastor de uma igreja protestante na Escócia, William Barclay, coisa de 1800, 1900 mais ou menos. Ele escreveu uma coisa sublime com relação a essa passagem, em relação à questão das ovelhas. Seria grandioso se Deus nos aceitasse quando nos voltássemos para Ele em gesto de humildade e oração. Seria precioso saber que Deus nos espera, conforme está lá no Antigo Testamento. Mas que Deus saia à nossa procura enquanto estamos desgarrados e perdidos é algo sublime e novo trazido por Jesus. Sim, meus amigos, sim, minhas amigas. Deus, ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e sai atrás de uma única, se estivesse que está perdida. Olha que coisa sublime imaginar que Deus não aguarda a nossa conversão. Deus não espera a nossa iluminação. Deus não fica torcendo pelo nosso despertar. Ele sai à nossa procura, ao nosso encontro. Isso é sublime. É de uma grandiosidade, e isso é só uma convicção mental de eu sentir essa preciosidade. Isso é o que faz o despertar, a iluminação, a conversão, e tudo em nossa vida se transforma. Eu queria aproveitar os últimos minutos para a gente então fazer uma mentalização em relação a essa questão de nós silenciarmos, nós ficarmos quietinhos para que Deus nos encontre com mais rapidez. Eu não sei qual é o seu problema, mas fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração,
Sente o bater do teu coração. Sente o coração teu batendo na tua mão. Não sei qual é a causa de você estar perdido. Deus sabe. Deus sabe onde você está. Relembra o dia de hoje, onde você esteve, com quem você esteve. Tenta imaginar as palavras, se não foram exageradas. Foram muitas. Óbvio que nós temos que falar. Acalme o seu falar. Fale menos. Sinta a batida do seu coração. Sinta o seu coração batendo na sua mão. Fale menos. Eu não sei qual é a causa do seu problema, da sua situação de estar perdido. Pense menos sobre isso. Silencie. Fique quietinho. Procure fazer alguma coisa positiva, pensar em algo positivo, ver alguma coisa positiva, mas que preencha a sua vida. Pense menos. Bisbilhote menos. Veja menos a internet por futilidade, por curiosidade, menos. Veja mais. Buscando coisas que aprofunde a tua existência. Sinta o teu coração bater na tua mão. Silencia o teu pensamento. Vamos nos render à natureza divina do Deus que habita o nosso interior. Repita mentalmente comigo. Eu me rendo à natureza divina do Deus que habita o meu interior. Eu me rendo incondicionalmente à natureza divina do Deus que habita o meu interior. Sinta o teu coração batendo na tua mão. Essa é a própria vida de Deus. É o nosso radar, são as nossas ondas magnéticas, alcançando a frequência de Deus. Deus é silêncio. A criação é silenciosa. A destruição é barulhenta. Fale menos. Pense menos. Tecle menos. Reclame menos. Julgue menos. Sinta o teu coração batendo silenciosamente, compassadamente, nas suas mãos. Meu Deus, meu Senhor. Pois não, meu filho. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Meu Deus, meu Senhor. Pois não, meu filho. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Meu Deus, meu Senhor. Pois não, meu filho. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Meu Deus, meu Senhor. Pois não, meu filho. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Meu Deus, meu Senhor. Pois não, meu filho. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.